A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega centrão, e não fica um. Eu tô cantando, fazendo coro ao general Augusto Heleno, que hoje é o chefe do GSI, que há 2 anos metia o pau no centrão. A música, né? Ele fez ele metaforizou esse sambinha conhecido. Se gritar, pega centrão. Mas parece agora que o centrão é a salvação da pátria. Meus queridos amigos, José Antônio Rosa, Marco Santini, o Rosa que está lá em Porto Alegre, temperatura de 24 graus. Em Londres está o Marco Santini, que é consultor financeiro. Londres está baixa a temperatura, 6 graus. E aqui em Orlando, temperatura de 15 graus. Tudo bem aí com vocês? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Santini. Boa noite, Rosa. Boa noite, Diego. Muita satisfação em receber o convite de vocês para estar aqui presente e diante da tua prestigiada audiência também no teu canal, Diego. É um prazer. Legal, legal. Prazer te ter conosco. Fazia tempo que a gente não falava, não é, Santini? Como é que está a vida aí em Londres? Olha, estamos levando, né? Vida de pandemia, como eu chamo, né? É mais preso em casa do que gostaríamos, mas as notícias à frente são positivas, a gente acompanha isso diariamente. Felizmente, a vacinação está correndo muito bem aqui no Reino Unido. Nós atingimos hoje a marca de 10 milhões de pessoas vacinadas. Opa, coisa boa, hein? Muito bom. Já atingiram todas as casas de repouso geriátrico e todas as pessoas até os 70 anos estão vacinadas. Eu mesmo, como entro na próxima classificação por idade, amanhã eu e a esposa recebemos a nossa vacina amanhã, a nossa primeira dose. Beleza, que maravilha. Convidados pelo sistema de saúde aqui britânico para que amanhã a gente compareça para receber a nossa primeira dose da AstraZeneca. Então, tu sabes que eu conheço uma pessoa que foi morar, assim como tu, tem vários conhecidos que moram aí, e ele essa pessoa não pode dizer que é meu amigo, não convivo, mas uma vez eu ouvi numa conversa, ele dizia o seguinte: olha, eu detestava tanto o sistema de saúde público no Brasil pela demora. E eu fui para Londres e eu mudei a minha cabeça. O sistema aqui funciona muito bem. É possível fazer um sistema de saúde público que funcione. E a mesma coisa aí, isso eu ouvi de uma amiga minha que mora na Austrália. Ou seja, dá para fazer, né? Eu não sei se no Brasil nós vamos conseguir fazer, mas que dá para fazer, né? Que funcione mesmo, né, Santini? Sem dúvida nenhuma. A ideia, o espectro que envolve o SUS como projeto é excelente. Agora, há que fazer ele funcionar melhor e com acesso qualitativo para toda a população, né? Essa é a grande dificuldade. Mas, de fato, o sistema de saúde britânico aqui, eu sou suspeito para falar, eu moro aqui há 15 anos, eu e minha família somos muito bem atendidos por ele, eu não tenho uma ressalva sequer para fazer. Atende prontamente. Maravilha. Se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. Se gritar, pega centrão, e não fica um. Olha, está nos assistindo aqui o Gilberto Simões Pires. Ele está dizendo o seguinte: é o STF que governa, não é nem o Bolsonaro. Ele mandou mensagem aqui, um abraço, Gilberto. Não é nem o Bolsonaro e nem o Centrão, é o STF.
Olha, eu não sei mais, eu quero ouvir você sobre isso. O que eu sei é que o Bolsonaro, às portas da eleição, ele liberou para eleger esse pilantra do Arthur Lira aí 504 milhões em emendas para os amigos. É tudo aquilo que a gente sempre criticou nos outros, na bandidagem do PT, né? A gente sempre criticou isso, né? Porque isso é uma distorção da democracia. Você não, o PT, o Lula fazia isso. Vocês lembram que alguns partidos de oposição, eles definharam no tempo do Lula, porque o Lula também fazia isso, né? Fazia obra, liberava a verbinha, né, para os amigos. Foi o que foi feito agora para eleger o Arthur Lira, que é um pilantra, né? Réu em 2 processos, condenado num terceiro, é um coronel lá do Nordeste. Bom, quero ouvir vocês. Deixa eu começar, já que, Rosa, se tu me permites, fazia tempo que a gente não falava com o Santini, começar com o Santini. Quem é que manda? Quem é que manda? Quem é que vai mandar agora? É o Bolsonaro, é o Centrão ou é o STF, como diz o Gilberto? Eu acho que o STF vai filtrar, mas quem realmente, eu acho que tem as rédeas daqui para frente é o Congresso Nacional. Vai ser muito difícil o Planalto, o Bolsonaro, conseguir levar a cabo os projetos que eu imagino, idealizo que ele tenha para tocar adiante, ainda mais um espaço de tempo ainda curto que ele tem pela frente. Eu confesso para vocês que, independente desse quesito político, que a gente sabe, tá rançoso, tá difícil de a gente engolir e ter uma esperança de ter a luz no fim do túnel, eu estou muito decepcionado com esse governo já há algum tempo, pela forma como eles vêm conduzindo as coisas. Eu acho que a forma como esse governo foi recebido, foi criado e foi eleito era uma forma muito promissora, muito alvissareira. Existiam N projetos para se tocar à frente, privatizações, reforma da Previdência que foi feita, e, na minha opinião, foi feita de forma bastante incompleta, não atingiu, de fato, os itens que tinha que atingir, reforma administrativa que está pendurada no Congresso, a reforma tributária que nem se começou a discutir ainda. Enfim, há uma perda de tempo generalizada, o país carece de gestão, mas gestão eficiente. Fala-se muito, Diego e Rosa, no tal orçamento de guerra. Eu ouvi esse termo aqui em Londres, naquilo que eu consigo acompanhar da conjuntura brasileira, desde o início da pandemia, mas eu não vejo gestão de guerra. Quer dizer, eu não vejo uma equipe governamental centrada em gabinetes, criando um grupo de pensadores dentro da sua própria equipe, que a gente sabe que a equipe do governo Bolsonaro inicial na área econômica era de pessoas brilhantes, ainda tem pessoas brilhantes, mas eu não vejo uma gestão eficiente e efetiva para se buscar a solução dos problemas nacionais. E eu só vejo o quadro econômico com a crise se aprofundando, infelizmente, é o que eu venho. E eu estou decepcionado com obviamente, com esse arranjo de centrão, querendo engavetar problemas potenciais futuros, tipo impeachment, que eu também não sei, não vejo muita condição política para que isso ocorra, e o país carecendo. O Brasil hoje é como aquele paciente que está na UTI, dispõe de um bom médico, mas o médico não aparece nunca para vê-lo, deixa só com o corpo de enfermagem tentando fazer uma medicação parcial desse paciente. Então, esse é o meu ponto de vista inicial. Uhum. Rosa, quem governa agora, Bolsonaro ou Centrão? Ou o STF? Olha, Diego, é uma situação complicada. Tá? A gente não sabe aí, efetivamente, quais são os meios, os instrumentos, as armas que cada um tem para assumir esse protagonismo. Eu vou dizer para ti o seguinte: o Bolsonaro mudou muito, para não dizer coisa pior, daquilo pelo qual ele se elegeu. As propostas que ele apresentou em campanha, eu diria que praticamente todas elas, algumas foram abandonadas, outras ele já decidiu mudar totalmente. E o que sobrou, Diego, eu acho muito difícil que ele consiga aprovar. Mas essa mudança me parece muito situada
em alguns aspectos que envolveram a sua postura como chefe de Estado e chefe de governo, a forma de encarar algumas questões, tanto envolvendo as instituições, como a gente viu lá atrás, aquela publicação das hienas referindo seus ministros do Supremo Tribunal Federal, a postura dele também em relação a outras nações, né? Uma postura que não cabe ao chefe de Estado, que não cabe ao chefe de governo, especialmente um chefe de Estado, uma postura rasteira em relação, do ponto de vista das relações internacionais, que envolve não só a questão política das nações, mas também a questão comercial, né? Eu posso citar aí o caso da Argentina e da China, né? Mas também, Diego, nós tivemos um fato marcante já no início do governo Bolsonaro, que foi a questão envolvendo o seu filho, tá? Daquela questão do peculato, o vulgo rachadinhas, né? Me parece que a partir dali o governo passou a ter o governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, passou a ter um outro comportamento. Tá? E somaram outras coisas aí, como até essa questão, a forma como ele vem tratando a questão da pandemia. Mas me parece que hoje, Diego, o que está mais em evidência aí em função dessa postura errática do presidente, tá? Me parece que sobre a cabeça dele paira 63 pedidos de impeachment. Tá? Além disso, né, a questão do próprio filho, e que nós não sabemos onde é que isso vai parar. Tá? Nós já sabemos aí de algumas notícias e algumas denúncias que vieram daqueles cheques do Queiroz que foram parar na conta da primeira-dama, que até hoje nós não tivemos uma explicação adequada, correta por parte do presidente da República, e que seria muito importante que essa explicação viesse de forma clara, transparente. Tá? Então, todo esse conjunto de fatos, me parece que o presidente da República não tem um flanco mais aberto do que um presidente da Câmara Federal que é réu em alguns processos envolvendo sempre o erário público, ou pela improbidade administrativa, ou por corrupção mesmo e peculato. Tá? Mas o presidente tem, sob o comando dele, e essa é a verdade, porque o que nós assistimos agora com o patrocínio de milhões e bilhões de emendas legislativas, né? Nós 3 bi, né? 3 bilhões, nós temos aí um presidente da Câmara Federal com muito poder. Tá? E não foi um poder somente decorrente deste financiamento. Esse financiamento alavancou um poder maior a partir do momento que algumas pessoas estavam esperando realmente este momento para poder fazer as suas exigências, eu diria assim, não republicanas, para não dizer canalhas. Tá? Para não dizer canalhas. É um oportunismo diante de uma situação em que o Brasil precisa que as pessoas, principalmente os nossos governantes, os nossos políticos, sejam brasileiros, e não estão sendo, tá? Mas a realidade é que isso veio dar um poder ainda maior para o presidente da Câmara, que já tinha esse poder, ele já era uma grande liderança lá do submundo da política, do submundo do Congresso, ele já tinha, eu diria, inclusive, Diego, que o Arthur Lira veio substituir o Eduardo Cunha, tá? Ele veio substituir com a bancada própria, tá? E agora ele é o todo-poderoso, efetivamente. Então, Diego, eu não sei quem é que tem mais poder aí. Como o Santini colocou, tá? O Supremo Tribunal Federal vai correr por fora. O Supremo Tribunal Federal vai correr por fora. Tá? E aí até digo mais, Diego, se nós, um belo dia, ficamos preocupados que o nosso Supremo Tribunal Federal se transformasse numa espécie de um Supremo Tribunal Federal bolivariano, o presidente Jair Bolsonaro ajudou em muito isso, né? Porque ele indicou um candidato que entrou
para a magistratura, no caso, ele foi nomeado desembargador federal pelas mãos do PT, através de um governador do seu estado, e depois foi nomeado desembargador pela presidente Dilma. E agora, estranhamente, esse cidadão hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, e não pela sua formação acadêmica, não pelas suas obras acadêmicas, não por ser um jurista, mas ele veio sob encomenda. Veio sob encomenda e já disse a que veio, porque as suas primeiras decisões foram mais ou menos na mesma linha do Procurador-Geral da República, que é petista, e que disse antes, durante e depois de ser nomeado Procurador-Geral da República que era contra a Operação Lava Jato. Depois ele fez uma live que foi transmitida pela TV do PT, onde participaram vários advogados ligados aos réus da Operação Lava Jato, e naquela oportunidade ele disse que iria acabar com o lajavatismo e também com o punitivismo. Pois nesta mesma linha, hoje nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal que já decidiu contra a Operação Lava Jato, que já decidiu favorável ao Lula e também já mexeu, está tentando mexer, está tentando alterar a lei da ficha limpa, que de certa forma vai coroar, vai coroar, porque nós vamos ter a possibilidade de termos vários corruptos, vários vagabundos que assaltaram esse país, candidatos, e muitos deles vão se eleger. Pois então, Diego, nós estamos vendo aí, nós temos essas três faces, Nós temos o Poder Executivo, que teve uma vitória, eu não sei se essa vitória vai ser uma vitória de pelo, porque financiou essa vitória para que o candidato pseudo ou certo candidato seu fosse eleito o presidente da Câmara. Agora, nós temos aí um presidente que tem um flanco muito aberto, que não vem cumprindo com as suas responsabilidades, os seus compromissos de campanha, mas nós temos um presidente de um poder que é réu em processos envolvendo o erário público, do qual ele foi um mau gestor e também se lucupletou ilicitamente, conforme alguns processos apontam. Isso só vai ser julgado em breve, espero que seja julgado em breve. E nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é ativista. Então, Diego, o que esse quadro mostra é o seguinte: nós vivemos no Brasil uma crise institucional, talvez sem precedentes, pelo menos agora, nesse período republicano. Nem mesmo nos períodos mais difíceis do Brasil nós chegamos a esse ponto, e que qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. Olha só, o que me chama muito a atenção é o seguinte: como as pessoas, algumas pessoas, não todas, mas muita gente, até porque o Bolsonaro teve muito voto, como as pessoas mudam de posição para justificar as suas crenças pessoais atuais. Mudam daquilo que seria pretensamente uma posição estrutural, estruturante, uma posição raiz, para justificar a defesa de coisas que são imediatas. Vou dar um exemplo para vocês. No tempo do PT, que eu acho que a gente tem que... o PT não é parâmetro para uma boa administração e nunca será parâmetro para uma boa administração. Os petistas são corruptos, os petistas eles são aloprados com o dinheiro das pessoas, eles são intervencionistas, eles não têm verdadeiramente o senso de democracia. A democracia para eles é a democracia deles, tudo isso é verdade. Então a gente não pode fazer igual ao PT, ao que o PT fazia, e achar que está tudo bem. Quando nós fomos às ruas, Santini, e dizíamos assim: chega de corrupção. Aliás, hoje terminou oficialmente a Operação Lava Jato de Curitiba. É verdade. 3 de fevereiro de 2021. O Augusto Aras
indicado pelo presidente para a Procuradoria-Geral da República, oficialmente acabou com a Lava Jato. Oficialmente. A Lava Jato de Curitiba ela já não existe mais. Agora é o GAECO, né? Esse grupo de combate à corrupção, que vai passar tudo pela PGR em Brasília. Consequentemente, a gente sabe que para se combater corrupção, centralização nunca foi bom, em lugar nenhum do mundo. Não se combate corrupção centralizando as decisões no coração da corrupção, que é Brasília. Pois é o que o seu Augusto Aras, indicado pelo presidente da República, vai fazer a partir de agora. Porque é um petista também, como bem disse o Zé, também não esperava nada diferente. Esperava, diferente era do Bolsonaro, não nomear ele, né? Isso eu realmente não esperava. E agora esse Cássio Marques, que vai absolver o Lula. Tudo está se desenhando para ele ser o voto na segunda turma, que vai absolver o Lula, certo? Apesar de tudo que a gente vem dizendo, que a gente vem falando, o Bolsonaro botou um cara lá que vai livrar um dos maiores bandidos da história política brasileira, que se chama Lula. E o Bolsonaro disse numa live recente, se tiver que absolver, que absolva. Se tiver que absolver, que absolva. O Bolsonaro disse. Vocês conseguem imaginar o Bolsonaro dizendo isso há 2 anos? Não, não conseguem. Então ele mudou. Ele mudou. Vocês conseguem imaginar o Bolsonaro indicando Aras, indicando Cássio? Não. Ou comprando, como fez o Congresso, que o Congresso foi comprado. Vamos falar Diego, o que é. Eu até consigo imaginar, viu, Diego? Consegue? Claro, o cara já votou no Ciro Gomes e já votou no Lula e disse não, que o Chaves era a esperança da América Latina. Não, então claro. não tem problema nenhum transitar nesse ambiente. Claro. Não, tudo bem, ele foi centrão 27 anos. Ok, mas a imagem que ele construiu, sem dúvida, nos anos que antecederam a eleição de 2018, fizeram com que ele tivesse 57 milhões de votos, 55% dos votos válidos. Tá, eu sei, era um segundo turno, era contra o PT, tínhamos que tirar a quadrilha de qualquer maneira. Mas ele mudou demais em relação àquilo que ele dizia, que ele discursava, que ele preconizava. Os vídeos estão todos aí. A gente pode até chamar isso de uma fraude eleitoral. Agora, os bolsonaristas fanáticos, aqueles que, se o Bolsonaro disser te joga de uma ponte, o cara se joga, é isso que eu estou dizendo. Eles justificam qualquer coisa. Agora é porque o Bolsonaro precisa da governabilidade. Então agora nós vamos ver. Eu quero ouvir vocês, começando contigo, Santini. Vai vir a tal da governabilidade com o Centrão? Vão vir as reformas tão necessárias? Olha, eu sou bastante cético com relação a isso. Eu acho que vai ser um toma lá da cá, daqui para frente permanente. E acho mais, eu acho que esse grupo que assumiu o Congresso Nacional provavelmente vai dar as cartas daqui para frente também. Eu acho que vai haver muita traição nessas negociações que vão atravessar ali a Praça dos Três Poderes. E eu realmente não acredito que os 2 líderes novos do Congresso, nem o Lira, nem o Pacheco, vão comer só na mão do Bolsonaro. Eles vão impor aquilo que são as pretensões políticas do Centrão, que eles bem representam, que a gente sabe, vocês muito bem colocaram. Agora, que governabilidade nós estamos esperando? Desculpa, eu vou ter que dizer isso, mas de um presidente que, durante a semana... Vem cá, nós estamos numa pandemia que já matou 210, 215 mil brasileiros. Nós estamos com 14 milhões de desempregados, número oficial, que, no meu ponto de vista, se você colocar os que já desistiram de procurar emprego, esse número pode chegar a 29, 30 milhões. Nós estamos com as pessoas sem renda em função da pandemia, suplicando para que o governo volte de novo com esse suporte emergencial dos R$300 ou R$600 por mês para poderem comer, que seja. E eu vejo o presidente durante a semana, não hoje, mas eu estou vendo isso há meses, aqui de Londres, porque eu acompanho os jornais, os telejornais brasileiros e o noticiário. O presidente vai toda semana em eventos, escola militar, formação de cadetes, inaugurar rodovias que há muito tempo já deveriam estar prontas, entregar ambulância, carro oficial, quer dizer, os caras não trabalham, gente. Quer dizer,
Eu não consigo acreditar em governabilidade num país que só se faz evento político todo dia e não há uma agenda concreta de gestão para a saída da crise, que só se agrava. Tudo que o José Antônio falou e que tu colocaste, Diego, se traduz em definhamento da área econômica. O Brasil está estagnado, nós viemos com a economia já decrescendo desde o problema criado pelo governo Dilma, que nós sabemos. A economia vem decrescendo. Esse ano, estão para fechar o PIB de 2020, que, aliás, bastante estranha a demora do fechamento do PIB de 2020. Me cheira assim uma tentativa de maquiagem. Se fala em 4,5% negativos, 4,7% negativos, que seja 4,5% negativos. E se fala muito num crescimento em 2021 de 13,5%. Quer dizer, nós já vamos partir com o número do ano passado que sequer vai se poder cobrir. As variáveis cambiais vão de mal a pior. Quer dizer, não há governabilidade concreta para se fazer um projeto de governo para tirar o país da crise que se encontra. Eu sei que a pandemia foi grave, não foi grave só para o Brasil. Ela está sendo grave mundo afora, é um problema global. Os países do primeiro mundo todos estão tendo decréscimo econômico, mas tem planos concretos de retomada. Os Estados Unidos, com esse pacote bilionário de estímulo que o governo está colocando aqui, no Reino Unido também houve um estímulo fantástico do Banco Central inglês, do governo de Boris Johnson, enfim. Mas eu não vejo no governo brasileiro, de fato, uma governança corporativa de gestão de crise. Eu vejo muita teoria. Eu vou fazer a reforma administrativa. O Paulo Guedes, não, agora eu vou iniciar as privatizações. Gente, se ele começar amanhã de manhã as privatizações, elas não ficam prontas em menos de 1 ano e meio. E outra coisa, meus prezados, há uma aversão ao risco Brasil como eu nunca tinha visto na minha carreira. Eu acho que lá se vão 35 anos de trabalho. Quer dizer, há uma aversão do investidor internacional com relação ao Brasil, porque esse panorama político não agrada. Investidor detesta não ter como desenhar um panorama claro do que tem à frente. Incerteza afugenta investidor. E Santini, o Brasil hoje... só um parênteses, tu morando aí em Londres e trabalhando no mercado financeiro como um consultor de investimentos, e tu tá aí já há bastante tempo, Londres é um hub, né, vamos dizer assim, importante de mercado, a Bolsa de Londres, e a partir daí vocês conseguem ver as bolsas dos dois lados, né, do globo. Vocês acompanham as bolsas asiáticas e as bolsas e a Bolsa da América. Se fala efetivamente desse medo de que o Brasil possa ter problemas para honrar seus títulos? Eu diria que não chegou nesse nível ainda, mas há temor, há muito temor. O governo tem agora, nesse primeiro trimestre, nós temos com a dívida pública interna, amigos, você sabe, ela atingiu 5 trilhões de reais. E mais uma boa parcela de rolagem overnight que o Banco Central faz, na faixa de mais uns 600 bilhões, que a gente sabe. O governo tem, nesses primeiros trimestres, pelo menos um trilhão de reais vencendo dessa dívida. Ela tem vencimentos de curto prazo muito sérios aqui pela frente. Esse endividamento de 5 trilhões encostou praticamente no PIB. Nós estamos falando, no número grosseiro, 100% do PIB do país, que é um negócio extremamente preocupante. A rolagem dessa dívida é cada vez mais cara, porque o investidor vai impor prêmio nisso, vai impor spread em cima dessa rolagem de títulos, porque o risco aumenta. Então, o governo veio dessa política, essa falácia de vamos criar uma taxa de juros de primeiro mundo. Vivem comemorando que a Selic do Banco Central é 2% ao ano. Para que serve esses 2% ao ano? Qual é o estímulo na economia que isso trouxe? Quando a pessoa vai para negociar um capital de giro no banco, ele vai pagar a taxa de mercado. Se a pessoa física for pegar um cheque especial, vai pagar 10% ao mês. Um cartão de crédito de pessoa física é rolado a 15% ao mês. Quer dizer, para que serve os 2% ao mês? Quer dizer, se o próprio governo está pagando um prêmio excedente na dívida pública interna violento. Esse orçamento que está no Congresso, que é a tal da PEC, do orçamento de guerra, ela indica, só de serviço de dívida interna e amortização, quase que a metade do orçamento proposto. São quase 2,5 trilhões de reais só para serviço da dívida e amortização para esse ano de 2021. É um negócio absurdo. A economia tem que voltar a andar.
tem que haver crescimento, tem que haver um processo de dar, de fato, para a indústria uma folha de pagamento mais condizente com a realidade, cortar os encargos, cortar a burocracia, fazer a coisa andar. Essa é a gestão de guerra que eu não consigo enxergar. E o investidor, Diego, está vendo isso. Esse ambiente político conturbado, que, fazendo uma metáfora como um avião em turbulência, em céu turbulento, ele é plenamente visível para o investidor estrangeiro. Hoje, os grandes bancos, a área econômica dos grandes bancos, e de fato aqui é um dos hubs mundiais da área financeira, os caras acompanham relatórios detalhados do que está acontecendo no cenário político. E eles traduzem isso para o cenário econômico. Veja o dólar. O descontrole cambial do Brasil está levando o quê? A escassez de alimento na mesa daquele que jamais experimentou uma viagem ao exterior, que não sabe muito bem nem para que serve o dólar no bolso. Quer dizer, foi um descontrole total que eu não consigo conceber isso vindo do ministro que tem uma formação brilhante no exterior, de mestrado e doutorado. Sabe? Então, isso é que me deixa bastante atônico e desconcertado com essa realidade. Uhum. Um abraço para o José Barrionuevo, grande abraço, foi um dos grandes jornalistas políticos durante décadas no Rio Grande do Sul, está com a gente aí. Eu lembro dele, do tempo que eu residia no Sul, o jornalista político, sempre li muito as colunas dele. Isso, brilhante. Brilhante, cara. Ele está dizendo o seguinte, tá? Bolsonaro com Centrão. Agora nós vamos ver até onde vai a esperteza e a capacidade do presidente de envolver esse povo. Se o país andar, ficará muito mais barato do que custou Lula, Dilma, Zé Dirceu e Caterva. O que acham? Hein? Fala aí, Rosa. Se a economia andar, fizer reformas, mexer naquilo que tem que ser mexido, aquilo que a gente cobra há anos, bem, talvez, do ponto de vista econômico, certamente vai ficar mais barato. A destruição dos mecanismos de combate à corrupção, isso aí não tem volta, tá? Porque o Centrão é essencialmente corrupto na sua maioria. Então, por exemplo, o PEC 199, a PEC da prisão em segunda instância, com um condenado e réu, esqueçam, ele jamais vai botar isso para ser votado, né? Jamais. E os seus pares também não, tá? Mas no aspecto econômico, vocês sabem que mesmo uma sociedade corrupta pode crescer economicamente. Não como nós gostaríamos, porque a gente sabe que isso acaba sendo, em determinado momento, um freio, uma trava. Países com melhor índice de desenvolvimento humano, eles têm, se tu olhar as tabelas comparativas, os menores índices de corrupção e os maiores índices de liberdade. E corrupção, se a gente defende liberdade econômica, se nós somos liberais econômicos, a gente não pode concordar com corrupção para fazer a máquina, a roda girar, porque a gente sabe que a corrupção acaba desestimulando a livre concorrência em qualquer lugar decente do mundo. A gente sabe. Uma coisa que eu sempre digo, por que aqui nos Estados Unidos sonegar imposto da cadeia? Uma vez eu ouvi de um americano isso numa entrevista. Não é só porque o governo não vai ter dinheiro, não é só por isso. É porque quando alguém sonega impostos, está burlando um sistema e tendo uma vantagem competitiva, imoral e legal em relação ao seu concorrente. Certo? No mercado. Perfeito. O cara que sonega muito, ele pode crescer com uma vantagem competitiva ilegal e imoral. Enquanto que aquele que paga, que faz o certo, não consegue. Então, existe também a coisa de cobrar o imposto e punir quem não paga, a coisa de garantir que o mercado, que a gente defende tanto, o livre mercado, seja saudável, que todos paguem. É ou não é? A gente quer que todos paguem menos carga tributária, mas que todos paguem. O que tu achas, hein, Rosa? Aliás, só um parênteses, interrompendo, Rosa. Tu colocou agora da carga tributária. Vocês lembram que um dos motes da campanha do Bolsonaro na pré-eleição foi de que ele iria corrigir a tabela do imposto de renda, que está com uma defasagem de pelo menos uns 10 ou 15 anos, que isso já é um confisco por si só, você sabe.
Já disse que não dá, agora já não tem como fazer. E segundo, que ele ia fazer o imposto de renda na fonte zerar para faixas de renda de, no mínimo, 3 mil reais. No início era 5 mil, depois ele corrigiu o número para 3 mil reais. Quer dizer, isso virou fumaça. Quer dizer, você não pode jogar isso como promessa eleitoral, e é como tu disseste, isso é um estelionato eleitoral, entre outros. Sim. Perdão, Rosa, ter te interrompido. Olha, Santini, eu tenho recebido aí quase que diariamente algum vídeo, algum texto, parte de algum pronunciamento, de algum discurso do Bolsonaro antes, ainda em campanha como político, que simplesmente não são nem contradições. Tá? A gente poderia dizer, não, houve uma contradição aqui do presidente, né, com relação ao candidato, ao pré-candidato. Tá? Não, eu não considero mais pelo volume como contradições. Tá? Para mim, realmente, foi um oportunismo, e eu sempre disse isso, porque o Bolsonaro foi o único candidato que abraçou aquelas propostas para o Brasil que foram forjadas nas ruas. Se nós observarmos todos os candidatos que concorreram com o Bolsonaro foi o único que assumiu, né? E isso é uma questão que tem que se louvar, né? Mas, ao mesmo tempo, no momento que ele se elegeu, logo, aquelas promessas todas, aqueles compromissos todos foram por água abaixo, especialmente os principais compromissos. Tá? Então, todo dia eu estou recebendo alguma coisa nesse sentido, então isso revela que nós fomos aí enganados. Tá? Não poderia ser diferente, né? O Bolsonaro ficou quase 30 anos no Congresso como parlamentar, e a vida parlamentar dele era restrito brigar com o Jean Willis e com a Maria do Rosário. Tá? Mas, como o Diego colocou, para mim, Diego, eu não tenho dúvidas nenhuma, como nação e como país, para resgatar a sua dignidade, para resgatar a sua credibilidade a nível internacional, até mesmo para amenizar a questão do custo Brasil, né, no aspecto mais psicológico, no aspecto mais, eu diria assim, de intenções claras, concretas e expressas para a comunidade internacional. O maior inimigo do Brasil, o maior combate que nós deveríamos estar fazendo seria contra a corrupção. Se o governo Bolsonaro não fizesse absolutamente nada, porque o Congresso segurasse os projetos, né? Mas o governo Bolsonaro poderia ter feito um combate à corrupção sem precisar do Congresso e sem precisar do Supremo Tribunal Federal. Bastava manter não precisava nem ser o juiz Sérgio Moro, mas um ministro que pudesse, nas ações que ficam dentro do âmbito do Poder Executivo, fazer esse combate com algumas medidas, com algumas ações, com algumas políticas muito próprias do Poder Executivo para fazer esse combate à corrupção. E uma dessas ações necessariamente seria reforçar ainda mais a Operação Lava Jato, que acabou hoje. Aliás, que acabou dia 1º. E talvez tenha sido esse o motivo, Diego, da festa feita pelo Arthur Lira e a turma dele. Não foi porque ele venceu as eleições, mas sim porque acabou a Operação Lava Jato. E acabou de uma forma melancólica, porque foi noticiado quase em notas de rodapé de alguns dos principais jornais. A sociedade não está sabendo disso devidamente, como deveria ter sido noticiado, o fim da maior operação de combate à corrupção, não só no Brasil, mas talvez no mundo. Melancolicamente, essa operação acabou. Pelo menos lá em Curitiba. Mas Curitiba era um berço. Foi ali que começou tudo. As maiores operações, as maiores ações. Basta ver os números. É só entrar no site da Polícia Federal, que estão lá todos os números da Operação Lava Jato. Pois a Operação Lava Jato acabou. Foi a Operação Lava Jato que nos deu a esperança de ter um país diferente. Foi a partir da Operação Lava Jato que nós fomos às ruas, e a Operação Lava Jato
acendeu aquela luz que mostrou aos brasileiros que ainda tinham dignidade. E que com essa dignidade nós poderíamos recuperar o nosso país. Poderíamos dar um outro curso para esse país. Poderíamos melhorar as condições de muita gente que hoje sofre por falta de recursos, por falta de oportunidades, exatamente porque o nosso país tem dono. Nós somos uma floresta tropical habitada por corporações públicas e privadas que se adonaram do Brasil. É isso que o Brasil é hoje. O Brasil não é do povo brasileiro. O Brasil pertence a essa república de corporações que tomaram conta de todas as riquezas, os recursos do país e dão o destino que quiserem. Pois a Operação Lava Jato nos deu à luz a possibilidade de nós pensarmos diferente. Nós fomos às ruas e as propostas foram começando a brotar de 2013 para frente, até nós tirarmos um governo corrupto, uma quadrilha que se formou, a maior quadrilha internacional que existiu, que foi formada nesse mundo, que 49 países foram envolvidos por esses bandidos, pois não foi o povo brasileiro, não foi o Congresso Nacional. Não foi o Congresso Nacional. Não foi a mídia, porque todos se omitiram. A mídia se omitiu de transmitir grandes manifestações. O Congresso Nacional e os políticos, foram raros os políticos que realmente assumiram. Os políticos se afastaram totalmente. Alguns faziam seus discursos, faziam seus pronunciamentos. Muito poucos foram às ruas e quase nenhum. Somente o Bolsonaro assumiu a voz das ruas e levou ela para um pleito. Então, o que eu digo é o seguinte, diante desse quadro, Diego, eu coloco até para o jornalista Barro Negro, que eu tenho uma grande admiração, eu acho que o preço que nós pagamos foi muito caro. Muito caro para a eleição do Arthur Lira, se com esse preço visavam um Congresso com condições de governabilidade e até mesmo um Congresso em condições de fazer as reformas que o governo quer. Muito caro. E eu digo por que é muito caro e é impagável esse preço. Porque nós entregamos para uma corja, a possibilidade de colocar o país nos trilhos, que eu duvido muito. Eu acho que a eleição desse presidente teve um objetivo somente de evitar o impeachment. Mas vamos trabalhar com a hipótese de que realmente... Eu estou contigo. Também acho que o objetivo não é fazer reforma por nenhum. Mas assim, eu vou dar a possibilidade, vou colocar a possibilidade... Sim, vai dar uma chance de ser desmentido pelos fatos. Exatamente, de ser desmentido com grande prazer, com alegria. Embora eu diga o seguinte, que esse preço vai ser muito caro, porque nós vamos entregar para essa corja a possibilidade de colocar o país nos trilhos, e essa corja vai aproveitar, Diego, não só o dinheiro dessas emendas aí, que muitos vão colocar no bolso, porque não vão nem prestar contas disso, tá? Mas eles vão utilizar esse dinheiro para poder se reelegerem e elegerem os seus. E aí nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter um Brasil que vai estar nos trilhos, mas na mão dessa gente, dessa escumalha. Então eles vão ter o controle, Diego, por muito tempo, das ações e das políticas no Brasil. Até hoje, esse país vem sendo segurado na marra para não desenvolver. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação, uma nação desenvolvida. Mas não consegue, porque nós temos uma gentalha, uma escumalha que nos representa nas casas legislativas e que trata o Brasil, o povo brasileiro, o trabalhador, como verdadeiros escravos. Hoje, nós não somos mais cidadãos brasileiros. Quem não pertence a alguma corporação, e que é a maioria do povo brasileiro, serve de escravo para manter esse Estado burocrático, esse Estado mastodôntico, perdulário, incompetente, ineficiente e corrupto. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, o preço que nós vamos pagar para colocar o Brasil nos trilhos vai ser um preço muito caro, porque, a nível internacional, a comunidade internacional vai saber que nós temos um bufão de presidente, um presidente que mentiu para se eleger, e nós vamos ter um Congresso Nacional na mão de dois políticos
que não têm credibilidade nenhuma porque são réus em processo que envolve horário público, porque eles ou malversaram ou são acusados de corrupção. E nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é considerado hoje por alguns juristas a corte mais poderosa do mundo. Porque o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, a todo momento está julgando contra a Constituição e contra o povo brasileiro. E eu digo contra o povo brasileiro, Diego, porque a Carta Magna estão lá as intenções, as vontades, as esperanças daquilo que o povo brasileiro definiu. E aí cada ministro, porque nós não temos um Supremo Tribunal Federal, nós temos o Supremo Tribunal Federal, nós temos os 11 ministros, nós temos o plenário do Supremo Tribunal Federal e nós temos as duas turmas que decidem do jeito que querem, para agradar e atender interesses dos inúmeros interesses que não são os interesses do povo brasileiro. Pois essa corte, Diego, que não defende os interesses do povo brasileiro e julga de acordo com a vontade de cada um, julga inclusive contra o próprio plenário. Isso é uma excrescência. É de rasgar os livros de muitos que muitos escreveram ali. Muitos escreveram livros de direito, tratados de direito constitucional, e a gente vai ver na prática, eles decidem totalmente contrário à doutrina que pregam, à doutrina que escrevem, que dão palestras em universidades dentro e fora do Brasil. Rosa, o Toffoli, que não se deu por impedido para absolver o Zé Dirceu num dos processos, ele que foi funcionário do Zé Dirceu, o Gilmar Mendes, que deu habeas corpus para um cara do qual ele é padrinho de casamento da filha, cara. Então é assim, é uma imoralidade. E nós tivemos... Só que o que me dói, a lástima, é que nós tivemos a chance, o Bolsonaro chegou lá com um apoio, que agora esses 55% que ele tinha, ele não tem mais, que aquilo ali foi uma frente de pessoas, tá? Por exemplo, eu conheci pessoas, vocês conheceram pessoas, eu sou um democrata, eu acredito na liberdade, né? Mas eu hoje vejo que tem pessoas que estavam nessa frente que são os baita golpistas, entendeu? Os caras sonham dia e noite com AI-5, sonham com ditadura militar, estavam com a gente. Nós, como conservadores, como liberais, em maior ou menor grau, foi feita uma frente para tirar o PT. E isso acabou desaguando no voto no Bolsonaro. Nós tivemos a chance de, por exemplo, fazer uma CPI da Lava Toga. E aí, na hora de se chegar num terço de votos necessários no Senado, estava quase chegando, o Bolsonaro mandou a base, tirem as assinaturas. Porque com uma CPI da Lava Toga daria para investigar os ministros do Supremo, investigar os ganhos do Toffoli, investigar os negócios do Gilmar. É o Senado que pode fazer isso. Nós tivemos a chance, nós perdemos. Rosa, nós perdemos a chance. Nós perdemos essa chance. Não precisava uma CPI. Mais uma vez. Não precisava uma CPI, Diego. Diego, nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso. Se eu não me engano, em 2017 ou 2018, agora não lembro, acho que foi em 2017. Ele deu entrevista para a Mônica Berga nos jornais, a Folha de São Paulo, uns jornais tradicionais de maior circulação no Brasil. E ele disse, Diego, com todas as letras, eu sei que vai dizer. No Tribunal Federal, nós temos gabinetes. Nós temos gabinetes que é onde se distribui senhas, tá? Fazem fila para distribuir senha para liberar corrupto. É isso aí. Pior ainda, Diego. Eu não canso de repetir isso, Diego. Pior ainda de tudo isso, ele disse o seguinte: onde não tem mais direito. Diego, a última porta que o cidadão bate, o cidadão não tem mais nada. Fecharam-se todas as portas do Estado para o cidadão. A última porta que o cidadão bate, Diego, é a do Poder Judiciário. E lá o cidadão espera que seja aplicado o direito,
que seja feita a justiça. Quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional, a mais alta corte da nação, diz que lá tem gabinetes onde se fazem filas para distribuir senha, para liberar corruptos, onde não tem mais direito, esse ministro deveria acontecer duas coisas com ele. Duas coisas. Primeiro, ele deveria ser convocado imediatamente pelo Senado para dar explicações. Segundo, se ele não abrisse quais são esses gabinetes, porque ele falou lá para o jornalista, se ele não abrisse, ele deveria ser processado por prevaricação. Porque se ele tem conhecimento de um crime, ele, sendo juiz, tem a obrigação legal e moral. Porque quem está sofrendo com isso é o pobre do cidadão que está desempregado, que está passando fome, o empresário lá, o micro, pequeno empresário que quebrou, agora os médios também estão quebrando. Ele tinha a obrigação, por causa dessa corrupção desgraçada, Diego, que vem acabando com esse país. E nós sabemos hoje, a comunidade internacional sabe hoje, que nós temos um poder legislativo que é uma porcaria, nós temos um poder executivo, que é essa porcaria também que nós estamos vendo, e nós temos no Supremo Tribunal Federal um poder judiciário em que o ministro disse que tem gabinetes que liberam corruptos. Então nós temos um charco institucional no Brasil. Um charco institucional no Brasil. E o povo brasileiro não merece isso, Diego. Não merece. Não bastasse isso, Diego. Verdade. Esse governo que foi eleito com a bandeira do combate à corrupção, nomeia um petista para cuidar da ação penal. Porque o Ministério Público é o dono da ação penal. Não tem o Procurador-Geral da República tem a obrigação de proteger, ele é advogado da sociedade, de proteger esse povo, desses chacrais, esses chacais que assaltam, que comem a carniça do povo brasileiro. Pois ele botou um petista para proteger petista, porque ele foi lá dizer, e disse e fez. Disse e fez. Disse antes, quando ele não era candidato, disse durante o período em que era candidato, e disse depois que foi nomeado que iria acabar com a Operação Lava Jato, e acabou. É fato. E acabou a Operação Lava Jato. Não bastasse, nomeou um ministro do Supremo Tribunal Federal que hoje já está dizendo ao que veio. Está julgando contra a Operação Lava Jato, já julgou favorável Lula e quer mexer na lei da ficha limpa. Decidiu, inclusive, contra uma decisão do colegiado. Olha aqui, terminou hoje, então, a Lava Jato oficialmente. A minha geração, a nossa geração, viu uma coisa que era inimaginável, impossível. Grandes empresários, empreiteiros, políticos indo em cana nesses últimos 5 anos por corrupção. Só que a Lava Jato foi destruída, o sistema podre comemora, a bandidagem está vibrando, e tudo indica o seguinte: quem viu, viu. Quem não viu, não verá. Não haverá outra. Nós vamos contar o que aconteceu aos nossos netos. Você vai ter ali uma ou outra prisão, um ou outro bandido da política criminalizado, eventualmente, de forma espetacular. Agora, aquilo que nós vimos na Lava Jato, a espinha dorsal, a medula da corrupção será atacada, infelizmente, acabou. Tchau para vocês.
A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.